Olá, começando mais um programa aqui no canal do Conde, recebendo, como de costume, o meu amigo, querido economista Paulo Nogueira Batista Júnior, para a gente atualizar as questões no entorno da crise de coronavírus no Brasil, no mundo e na questão econômica também. Paulo Nogueira, tudo bem? Mais uma vez, satisfação conversar com você. Meu prazer estar aqui de novo. As coisas se aceleram, né, Paulo? A gente percebe que essa pandemia ela tem essa coisa ingrata de realmente chega um momento, chega uma curva, começa a acelerar demais os casos, e o Brasil tem sido um candidato preocupante no mundo. Muita gente avisando, puxa, não façam como fizeram Itália, como fizeram Espanha, tem de ter transparência, informação. A gente acabou de ter uma coletiva aí do governo que se mexeu depois de um tempo de apatia. Como é que você está vendo esse momento da pandemia no Brasil? Paulo Nogueira Batista Júnior. Bem, isso é um choque de grandes proporções, né? E ainda não se sabe muito bem a duração e até o tamanho que esse choque terá para a economia, mas o grande problema é que as medidas que são indispensáveis do ponto de vista da saúde pública são medidas que provocam um aprofundamento da tendência à desaceleração da economia, agravando o risco de recessão. Então, o governo está entre dois fogos, né? Visivelmente, o governo está oscilando entre dois fogos. O Bolsonaro, o Paulo Guedes, por um lado, eles não podem mais tapar o sol com a peneira, há uma emergência de saúde pública, por outro lado, eles têm medo de que as medidas de contenção da disseminação da doença joguem a economia num mergulho recessivo, né? Aliás, deixa eu dizer uma coisa. Isso já é dado, isso é fato, quer dizer, as medidas de contenção vão jogar, não tem como conter o vírus e fazer e encaminhar o país para crescimento. Existe essa equação, Paulo? Pergunto para você. Não, há uma contradição insanável entre as duas coisas. Mas tem uma outra coisa, o Paulo Guedes voltou a contar essa história mal contada, de que a economia brasileira, contrariamente ao resto do mundo, estava em aceleração até que veio esse choque externo. É a velha conversa de governante que quer jogar a culpa em choques externos, exógenos, pelas suas insuficiências. Na realidade, todo mundo que acompanha a economia brasileira de perto sabe que, desde dezembro, os dados vêm mostrando que a economia não estava acelerando, ao contrário. As estimativas de crescimento para 2020 já vinham sendo rebaixadas antes do coronavírus estourar com mais força na China. Isso foi em fevereiro, entende? Então, essa conversa só vai colar para quem não está informado sobre a trajetória da economia brasileira. A economia brasileira vinha apontando para baixo já. O crescimento de 2019 foi menor do que o previsto, não é? E as expectativas para 2020 já vinham sendo fracas, né? E a fuga de dólares já estava em aceleração, em escalada. O pessoal está chegando aqui, daqui a pouco eu vou ler o bate-papo. Agora, Paulo, todos nós estamos basicamente em quarentena, em semi-quarentena, sabendo que daqui a pouco estaremos todos em quarentena, porque tudo indica que isso vai acontecer. Hoje eu saí um pouco aqui na minha cidade do interior, Caçapava, e a gente já vê o comércio, o banco já entra uma pessoa de cada vez, comércio absolutamente inerte, e as descrições que eu recebo, você também pode me dizer, é uma situação quase que um problema, estado de guerra, né? Que o Brasil vai ter de enfrentar. Vai ser um momento realmente inédito. Só queria saber dessa sua percepção também com relação ao comércio, aos ambulantes. Agora saiu uma notícia de que o governo vai lançar um voucher de R$ 200 para aqueles trabalhadores não formalizados, mais pacote para ajudar as aéreas, pacote para ajudar bancos médios e pequenos, várias coisas saindo, governos estaduais também, mas é uma situação que eu entendo que realmente não vai ser tranquila, né, até chegar essa vacina global aí para o vírus. Paulo. É isso, você tem uma paralisia das atividades, né? Pelo medo das pessoas, pelas medidas que os governos federal, estaduais, municipais estão tomando, né?
São todas medidas que tendem a esvaziar a atividade econômica. Então, se você definir, como se convencionou definir recessão, com 2 trimestres consecutivos de queda do PIB ajustado sazonalmente em relação ao PIB do trimestre anterior, é muito provável, ou vou dizer assim, há uma probabilidade significativa de que você tenha uma queda do PIB brasileiro no segundo e no terceiro trimestres deste ano, caracterizando, portanto, o que se convencionou chamar de recessão. Isso não significa que não possa haver uma crise curta e que a economia não possa se recuperar. Se a epidemia for debelada, digamos, em 3 meses, que é um cenário possível, né? Se o governo for eficaz, se as pessoas colaborarem, não só o governo federal, mas os estaduais, municipais, né? Aí você poderia ter a economia se recuperando a partir do final do ano, a partir do último trimestre. Mas, de qualquer maneira, o ano como um todo vai ser um ano de crescimento próximo de zero. Paulo, você morou em Xangai quando você foi vice-presidente do Banco dos BRICS? Não foi em Xangai que você morou? Sim, sim. Tem um dado impressionante de Xangai hoje, porque China, epicentro global do coronavírus, Wuhan, né? Wuhan, mas as outras, e o governo chinês foi rápido, e a gente tem o dado, Xangai tem quantos milhões de habitantes? A grande Xangai tem 25 milhões, é mais ou menos do tamanho de São Paulo, até um pouco maior. Isso, 25 milhões. Se não me engano, houve só 3 mortes em Xangai. O governo chinês foi realmente brutalmente célere em conter a expansão. Não sei se você viu essa notícia, mas é uma notícia da OMS que me chegou. Não, a China agiu de maneira... A China que eu conheci me fazia esperar isso, sabe? Os chineses formam uma espécie de exército, um exército centralizado, capaz de agir rapidamente em momentos de emergência. E o governo chinês, inclusive em Xangai, eu soube pelos meus colegas de que ainda estão em Xangai, fez um fechamento da cidade, do comércio, as pessoas foram obrigadas a trabalhar em casa já em fevereiro, né? Pessoas que estavam fora de Xangai não conseguiram voltar. Então, porque Xangai era naquela altura, estou falando de fevereiro, era uma cidade onde havia maior número de casos identificados de contágio, sabe? Até porque a cidade é maior da China, né? Mas olha, a China já não é mais o epicentro da doença. Não é mais, mas se deslocou para a Europa. No momento, a Europa. E aí que eu acho que a grande questão que vai trepidando nesse momento aí, na própria teoria econômica, na teoria política, na nossa concepção de civilização, é o Ocidente. O Ocidente subestimou, né, um problema dessa dimensão. A gente vê que os países alinhados ao socialismo, ao comunismo, como China, Cuba, enfim, outros países, a Coreia do Sul tem um trabalho muito bom, mas é a cultura oriental. O Japão também parece que tem a própria cultura japonesa permitiu um controle melhor também da expansão do vírus. E aí eu queria que você explicasse para a gente, quer dizer, o neoliberalismo realmente está em xeque agora? Muita gente dizendo que é a morte do neoliberalismo. Eu acho que eu sou um pouco cético com relação a isso. Queria saber sua opinião. Você fez um vídeo muito bacana para o Nocaute do nosso querido Fernando Moraes, explicando um pouco em momentos de crise, que os fundamentos eles são abalados, né, da teoria econômica. Queria que você falasse para a questão da independência do Banco Central, etc. O neoliberalismo, como doutrina econômica, ideologia econômica, ele prevaleceu, sobretudo, dos anos 80 do século passado até a crise de 2008, viu? O primeiro grande baque que o neoliberalismo sofreu foi a crise financeira de 2008 e 2009, que abalou profundamente certos dogmas, a ideia de que os mercados se autorregulavam, de que a intervenção estatal podia ser mantida no mínimo, né? Depois houve um segundo baque, viu? Esse é o terceiro. Essa crise de 2010 é o terceiro. O segundo baque foi a ascensão em países importantes ocidentais de nacionalistas populistas de direita. O Johnson na Inglaterra, o Trump nos Estados Unidos e outros líderes na Europa continental, entende?
Isso foi também uma derrota do neoliberalismo, porque o Trump tem muitos defeitos, mas não é neoliberal. Ele tem outros problemas graves, gravíssimos, mas não é neoliberal. Ele é um nacionalista, protecionista, intervencionista. Os neoliberais têm horror dele. Inclusive, então, desculpa, pode continuar. Não, o neoliberalismo já estava em crise, porque a ascensão do Trump e companhia foi resultado da forma como o neoliberalismo enfrentou a crise de 2008, 2009, né? E agora sofreu esse terceiro baque, porque essa crise, essa pandemia, que pega a economia fragilizada, a economia mundial, ela exige uma ação do Estado. E, como toda emergência econômica, há uma necessidade de jogar rapidamente ao mar todos os preconceitos contra a ação estatal. E também os preconceitos contra a ação internacional, porque o enfrentamento adequado da crise de saúde pública e econômica vai exigir coordenação internacional, e, portanto, vai ter que... Esses nacionalistas retrógrados, tipo Trump, vão ter que engolir também essa verdade, né? Então, os neoliberais vão ter que engolir a verdade que o mercado não resolve, e os trumpistas vão ter que engolir a verdade de que a ação nacional não é suficiente. Vai ter que haver coordenação internacional, entende? Então, mas voltando à sua pergunta principal, o que vai acontecer é que uma série de dogmas econômicos meio tolos, mas que são vendidos como verdades absolutas, vão ter que ser rapidamente liquidados. Agora, a mídia e o discurso do vão tentar, ao máximo, esconder isso, né? Então, tem tantos exemplos que eu não sei por onde começar. Mas dá o exemplo para a gente do Banco Central americano que reduziu os juros, né, para perto de zero agora. Essa história da independência do Banco Central, quer dizer, não se confirmou ali nesse momento, né? O Banco Central, na verdade, nunca é independente, apesar de ser proclamado como tal nos países que adotaram formalmente a independência. Ele não pode ser independente, porque o Banco Central ele é uma agência estatal. E você pode dizer, não, mas ele é do Estado e não do governo, mas isso é conversa para boi dormir, porque nunca o Estado existe sem o governo do momento, entende? Então, o normal é que, apesar da suposta independência do Banco Central, haja uma interação, uma coordenação entre governos e bancos centrais, ditos independentes. E, na crise, isso se torna ainda mais evidente, porque passa a ser obrigatório que o Tesouro do país se coordene com o Banco Central do país para agir conjuntamente. Entende? Então, até no caso americano, você tem uma coisa um pouco diferente disso, que é que você tem um presidente que não acredita em nada disso. Esse Trump não acredita nada em neoliberalismo, nem as teorias de economistas. Ele está impaciente com o Banco Central, porque ele acha, já há algum tempo, antes do coronavírus, que o Banco Central tem que estimular mais a economia, para não correr o risco de uma recessão no ano de 2020, que é o ano em que ele disputa a reeleição. Ele já estava fungando no cangote do Powell, que é o presidente do Federal Reserve, para que o Powell agisse rapidamente para reduzir os juros. O Powell agiu antes da crise do coronavírus, começou a agir, e agora acelerou, meio tumultuadamente, as reduções de juros. Inclusive, acho que ele foi mal, viu? No meu entender, ele não foi bem nesse movimento dele. Talvez até porque estava desconfiança do mercado, né? Você falou isso, né? Muita gente notou isso, que a velocidade e a intensidade das duas quedas recentes da taxa de juros nos Estados Unidos sugeriram que o Banco Central estava alarmado, entrando ele mesmo em pânico. Aí os mercados fazem a pergunta, mas então o Banco Central americano sabe alguma coisa gravíssima que nós, mercados, não sabemos, né? Pois é. Aprofundando o movimento defensivo. Só para trazer aqui digressivamente algumas informações sobre os Estados Unidos, quer dizer, está se aventando um pacote de $500 bilhão para os trabalhadores. Nós temos também, em escala muito menor, isso no Brasil e no mundo, porque a gente tem a desaceleração e a impossibilidade das pessoas circularem e irem para o trabalho presencial. Eu quero aqui agradecer o pessoal do bate-papo, Cleiton Borges, de Olindina, Bahia, Jacirene Maria dos Santos, boa tarde, Conde Paulo Nogueira, obrigado. Tânia Mara Borges, boa tarde, Conde, estamos em quarentena.
César Cieza, boa tarde, gurizada. Mônica Caparelli, a inteligência, o maior charme masculino, obrigado aqui. Não sei se foi para a gente, mas a gente agradece. Max Pedro da Silva, Conde Paulo. Max Pedro dizendo também saudações operárias. Tem umas questões aqui já colocadas, deixa eu só avançar aqui. Deixa eu ver, opa, pulou aqui. Joyce Camargo, os capitalistas selvagens vão encontrar meios de remendar numa nova onda de bem-estar social, assim como depois da Segunda Guerra. Medidas fofas para continuar a calar as sociedades. Tem um comentário interessante aqui que é da Tânia Marina, dizendo: estou achando que o coronavírus vai revolucionar o mundo. Passo para você, Paulo, para você fazer alguns comentários e depois eu entro com outra questão aqui. Existe essa expectativa de que o abalo na doutrina econômica tradicional, no neoliberalismo, vai ser de tal ordem, com esse terceiro grande choque, né, que poderia haver uma mudança mais permanente na forma de ver a economia, sabe? Porque quando eu estava lá em Washington, eu descrevo isso no meu livro, O Brasil não cabe no quintal de ninguém, eu percebi o seguinte, que com toda aquela crise financeira e econômica de 2008, 2009, os americanos e europeus deram um jeito de salvar, de abrir mão dos anéis e salvar os dedos, digamos assim. E a crise foi debelada com a preservação mais ou menos intacta das estruturas dominantes, inclusive as estruturas ideológicas, que sofreram um abalo apenas parcial, apenas temporário, em parte, sabe? Então, a questão que se coloca, será que o neoliberalismo e as elites dominantes vão conseguir se safar de novo e ter que fazer uma revisão profunda? Porque, veja, na outra crise de 2008... Eu só estou colocando o seu livro aqui para continuar falando. Tá. Obrigado. Eu pensei que tivesse havido uma interrupção da comunicação. Eu queria dizer, Conde, que na outra crise de 2008, a ação conjunta dos bancos centrais e, sobretudo, dos tesouros do G20, inclusive do Brasil e da China, foi tão intensa e tão coordenada que nós conseguimos evitar uma grande depressão semelhante à dos anos 30, que teria ocorrido se o Estado não tivesse entrando keynesianamente para estabilizar o nível de atividade, sabe? Nível de demanda e nível de atividade. Eu só quero reforçar esse seu comentário, porque eu acho que ele é muito importante. Na crise de 2008, houve essa integração internacional que conseguiu prevenir um pior estrago nas economias do mundo todo, e você reputa isso, sobretudo, aos BRICS, Não, aos BRICS não, ao G20. Né? Ao G20. Ao G20. Os BRICS eram parte do G20. Perfeito. E foram trazidos para a mesa principal pela decisão de transformar o G20 no principal foro de coordenação na época, sabe? Agora, duas observações rápidas. Uma é que aquela crise foi debelada de forma não liberal, com a keynesiana, mas o fato de não ter havido uma grande depressão permitiu que os avançados mais ou menos preservassem o status quo, entende? Agora, tem duas coisas. Agora, talvez seja mais difícil fazer uma coordenação tão ampla como aquela que nós fizemos em 2008, 2009, porque nós temos na presidência dos Estados Unidos e na liderança da Inglaterra, só para dar dois exemplos importantes, políticos nacionalistas tacanhos, que têm dificuldade em tratar a coordenação internacional. Então, dessa vez, eu não sei. E mais uma coisa, Conde, os americanos estão às turras com os chineses por culpa do Trump, principalmente. Então, agora, trazer para uma grande mesa no G20 os chineses, todo mundo, para fazer um novo esforço conjunto, vai ser um pouco mais difícil do que foi em 2008. Por outro lado, a gente sabe que isso é necessário, entende? Então, talvez aconteça apesar do Trump. O mínimo que a gente esperaria, se a gente tivesse realmente aí, enfim, num processo de interconexão global, civilizada, política, diplomática, era que Estados Unidos e China se reunissem para pensar essa crise de coronavírus, né? Isso não está acontecendo, está tendo troca de acusações quase que diárias entre esses países. Você está acompanhando esse Mas não seria suficiente Estados Unidos e China, por maiores que eles sejam. Por maiores que eles sejam, não só os dois, né? Mas... Não, então, nós temos uma estrutura que foi criada naquela época, que é o G20 como foro internacional. Então, seria importante agora colocar de lado as rivalidades nacionais, nem que seja temporariamente,
para agir em conjunto no plano fiscal, no plano monetário, no plano da regulação financeira, para evitar que se crie uma grande depressão. Esse risco de uma grande depressão existe, como existiu em 2008. Quando você fala depressão, tecnicamente, é uma queda acima de 1% ou é uma queda que dura um certo tempo? Como é que é a definição? É uma queda intensa e duradoura. Não existe um número assim. Até tem uma piada que recessão é quando o outro perde o emprego. Não, desaceleração é quando o meu vizinho perde o emprego. Recessão é quando eu perco o emprego. E depressão é quando o economista perde o emprego. O economista perde o emprego. Muito bom. Então, não tem uma definição clara, mas seria uma queda pronunciada e duradoura do produto na escala do que aconteceu uma vez. A mais grave crise do capitalismo foi a crise dos anos 30. Né? E ali, isso que eu ia dizer antes, Gustavo, respondendo a sua pergunta, ali sim a crise foi tão profunda que ela gerou uma mudança de paradigma de políticas econômicas, de políticas públicas e de doutrina econômica, que foi a Revolução Keynesiana, que durou dos anos 30 até os anos 80, quando os conservadores europeus e americanos conseguiram fazer o que a gente chama de uma restauração neoliberal e enterrar por algum tempo o keynesianismo. Entende? Perfeitamente. Então, não está descartado que realmente essa crise do coronavírus no mundo pode trazer um novo paradigma, inclusive para a própria concepção da teoria econômica. Eu vou aproveitar, Paulo, e pedir aqui para o pessoal as inscrições no canal do Conde, está todo mundo assistindo aqui o nosso, mas também as inscrições para o seu canal, o canal do Paulo Nogueira Batista Júnior no YouTube. O link do canal do Paulo está na descrição desse vídeo. Se você descer um pouco a barra, você vai ver ali. Inscreva-se no canal do Paulo Nogueira Batista Júnior. Também o Twitter do Paulo. Eu vou até aproveitar e colocar esse vídeo aqui do que o Paulo postou e viralizou, para a gente relaxar e se divertir um pouquinho. Isso é uma piada, né? Só colocar aqui para... Eu faço um alerta aqui. A melhor vacina contra o coronavírus é avançarmos na agenda de reformas. Se nós avançarmos rápido na agenda de reformas, consolidação fiscal e aumento de produtividade, os efeitos aqui no Brasil serão menores. Agora eu faço um alerta aqui. A melhor vacina... Deixa eu parar aqui. Pronto. A jornalista fica até surpresa, né? Você percebe que ela fica um pouco assustada. Assim. Impressionante essa impostura, né, que graça pelo governo, e que a gente até gerou aquela piada, dizendo assim, se vier um asteroide, entrevistar o Paulo Guedes, ele vai dizer assim, olha, é preciso aprovar as reformas para evitar essa colisão. Fala para a gente... Esse cara que apareceu aí, falando essa barbaridade, é um secretário de Economia do Guedes, Saxida. E eu fiz uma coisa super despretensiosa, eu peguei esse pequeno vídeo, retuitei, botando, gente, olha o nível. E esse meu tweet viralizou, o que eu considero um sintoma da indignação. As pessoas não estão aguentando mais essa farsa, essa empulhação que a economia, que a área econômica do governo, e o governo em geral, estão fazendo no Brasil. Então, tem muita coisa acontecendo. Eu vou até aproveitar que você tomou esse assunto e vou colocar aqui o panelaço de hoje, porque hoje teve panelaço também em Copacabana. Olha. Fora Bolsonaro! Esse panelaço foi postado aqui pela Jandira Fegali, mas ele ocorreu no momento que o governo dava coletiva. Quer dizer, há uma impaciência. O panelaço tá marcado para hoje, às 8h30 da noite, 20h30, todos tocando panelas, mas ontem foi surpreendente, porque foi espontâneo, Paulo. Você está em Florianópolis aí, como é que foi? Teve também panelaço aí? Aqui no meu bairro, não sei se no meu bairro não, mas parece que em outras áreas, eu não sei. Aqui o pessoal é meio, apesar dos meus esforços, Florianópolis continua bem conservadora. Você sabe que foi o estado que, Santa Catarina foi o estado que proporcionalmente mais votou em Bolsonaro. Está mudando isso. Está mudando. Eu estou sentindo assim, no convívio diário com as pessoas que tem muito arrependimento. Mas, enfim, o mais importante é o que você falou. Não só o panelaço espontâneo de ontem, mas hoje também foi espontâneo esse aí. O que está programado
O que está programado é o das 8h30, ou 8h30 hoje à noite, né? E Paulo, agora, eu só vou colocar uma imagem. Olha o Paulo Guedes colocando a máscara. Que coisa impressionante. Assim realmente dá, pior né? cego é o que não quer ver, o pessoal falou, né? Pior cego é o que não quer ver. Desculpa, Paulo, retomando aí a sua palavra. Não, mas sabe que, vamos colocar em perspectiva esse dia de hoje, porque ontem e hoje foram os dias em que parece que caiu a fichona, assim, no governo até, né? Nós estamos enfrentando uma emergência. E olha, Conde, o Brasil é um país privilegiado, né? Porque, olha, desde a espanhola, que foi no início do século XX, né? Que o Brasil não enfrentava uma emergência de saúde pública dessa magnitude, que eu saiba. E nós, há 150 anos que não temos uma guerra importante, que a FARC acabou de completar 150 anos o fim da Guerra do Paraguai. Aliás, teve um bom artigo sobre isso no Caderno Mais da Folha, sobre a Guerra do Paraguai, escrito pelo Rubens e Cooper, viu? Interessante. Bem bom, bem interessante. Mas, fechando esse parênteses do artigo, então, o que quer dizer isso? Quer dizer que o brasileiro não está acostumado com emergência, entende? Principalmente, desculpe, não o brasileiro da classe média para cima, porque o pobre brasileiro vive uma emergência permanente, né? Permanente. Então, esse pessoal que hoje vai gritar, vai bater panela contra o Bolsonaro, é o pessoal como nós, né? Como você e eu, que vivemos no privilégio, né? Não sabemos o que é emergência desde a gripe espanhola, que nós não enfrentamos, que nós estávamos nascidos ainda, né? Não, são casos, Paulo, extremos. Por exemplo, lave as mãos. Tem gente que não tem água em casa. Tem gente, você tem a periferia do país inteiro, no Rio de Janeiro, pessoas que estão assim. Existe uma apreensão muito grande, porque se você começar a ter casos na Rocinha, por exemplo, vai ser delicado. Já estão pensando em levar pessoas para navios. Isso aí, porque começou com os ricos, os classe média para cima, que tem interação internacional. Mas quando chegar nos pobres, aí é que vai ser o Deus nos acuda, entende? Mas o que eu estava querendo dizer era outra coisa, Gustavo, é que este governo e esse candidato em 2018 falou e depois fez na presidência barbaridades em economia, em política social, em política externa. E é incrível que foi preciso esse caos do coronavírus para o pessoal se considerar indignado. E perder a paciência. É destaque, porque nunca mais, pelo amor de Deus, a reação vem muito tardia. Eu espero que, em compensação, a reação seja muito forte. É quase uma obrigação cívica hoje ir para a janela protestar contra o que está acontecendo no Brasil. Paulo, eu vou aproveitar rapidamente e colocar aqui o post da Petra Costa no Twitter, que eu acho que foi o melhor desse de ontem, né? Ela diz o seguinte, ela coloca a imagem do panelaço e diz: nada como uma quarentena para trazer a introspecção necessária, o pensamento justo. Enquanto a quarentena durar, esse grito deveria permanecer no mesmo horário, toda noite, até o Brasil acordar dessa cegueira fascista. É um prodígio de metáforas, quer dizer, o Paulo Guedes colocando a máscara nos olhos. É uma questão, realmente, a gente vive um momento pródigo, né? Mas e a fala da Petra Costa é precisa, né, Paulo? Pô, é muito boa. Essa moça é um talento, né? Já mostrou isso várias vezes, né? Não só no Democracia em Vertigem, como no documentário Helena, que é menos conhecido, sobre a irmã dela que cometeu suicídio. E agora, na maneira publicamente, com muita acuidade, né? Então, a Petra é um exemplo de uma coisa que eu tenho notado muito desde que cheguei da China há 2 anos, que há uma profusão de talentos no Brasil, nessa nova geração, em todas as áreas, direito, sociologia, história, cultura, cinema, né? Até em economia, eu tenho visto economistas jovens, porque os economistas são meio terríveis, né? Principalmente os brasileiros, mas até em economia. Então, nós temos aí um capital humano que está reprimido por esse obscurantismo que passou a predominar desde o golpe, né, em 2016, mas que está aí pronto para surgir de novo e se manifestar criativamente. A Petra é uma linha de frente disso, né? Muita gente, realmente, muita gente jovem. Agora, para finalizar, o último bloco aqui, Paulo Nogueira Batista, muita gente pensando que o coronavírus pode ser, digamos, uma mudança de paradigma. A gente ainda não tem como afirmar esse tipo de questão,
mas realmente o governo fez uma curva, né? A indiferença do Bolsonaro, a própria contribuição dele para a propagação do vírus, que é uma coisa assim absolutamente absurda, que chocou o mundo. Primeiro que a comitiva que veio dos Estados Unidos para cá trouxe, corresponde até agora por 5%, são 16 casos. E a saída no domingo, quer dizer, uma coisa assim, quase que sem precedente, faz a live com máscara e sai na rua sem máscara, quer fazer festa de aniversário em casa, convidar as pessoas. Enfim, o PT até entrou com um pedido para que ele não pudesse fazer isso, porque o Bolsonaro está numa situação de suspeita ainda. O general Heleno deu positivo o teste dele de coronavírus. Aí eu queria te perguntar o seguinte, para a gente fechar, será que chegou a hora, finalmente, enfim, da sociedade brasileira? Não se sabe se será por impeachment, se será, como que será isso, mas deixar de lado, quer dizer, superar essa página Bolsonaro da nossa história para poder combater justamente essa crise sem precedente que nós temos agora? Tenho a impressão que essa crise do coronavírus é o começo do fim. Não só pela gravidade da crise, que abala qualquer governo, mas pela incompetência que o governo até agora demonstrou em fazer face ao desafio. Então, eu não digo que seja o fim, mas é o começo do fim, porque as pessoas vão perceber agora que não tem governo, ou não tem governo competente, minimamente competente. Né? Eu digo isso não só do presidente, mas da maioria dos seus ministros. Né? É uma equipe de lascar. É um presidente totalmente despreparado, como já era evidente na campanha. Por isso eu volto a dizer, antes tarde do que nunca, mas é impressionante como o brasileiro demorou a reagir, e só agora, com esse baque tremendo, é que a classe média brasileira começa a dar sintomas de que caiu a fichona, né? Pois é, as pessoas têm elogiado o Mandetta, né? Mas, assim, comparativamente, porque é o único que faz alguma coisa no governo, ministro da Saúde, né? Que, inclusive, sabe o que deve ter causa o acontecido? ciúme do Bolsonaro. Deve ter acontecido o seguinte, talvez há uma coincidência de reações até agora entre o Trump e o Bolsonaro. Eu não acredito que o Trump esteja imitando o Bolsonaro, mas o contrário é bem possível. Que o Trump está cometendo os mesmos erros na primeira fase da crise, subestimando, zigue-zagueando, reagindo tardiamente. É coincidência ou não que a reação fiscal brasileira mais ou menos acompanha o timing da reação americana? Acho que talvez seja, viu? Porque talvez não cabe dizer que o Bolsonaro está imitando o Trump apenas. É que o Bolsonaro e o Trump têm o mesmo tipo de desafio político. Eles estão alarmadíssimos com o risco de que venha a ocorrer uma recessão no momento em que um disputa a reeleição, o Trump, e o outro corre, sim, começa a correr o risco de perda de condições de governar e no limite de impeachment. E a receita para o impeachment, você veja, Conde, os dois presidentes que sofreram impeachment no Brasil, não por acaso, sofreram impeachment depois de entrarem em recessão forte. O Collor e a Dilma. Eu não acredito que haveria condições de impeachment para o Bolsonaro se a economia não degringolar. E agora existe, sim, uma chance importante, como eu disse no início, de haver uma recessão. A gente não sabe se a recessão vai ser longa, curta, mas a chance de uma recessão aumentou muito por causa do coronavírus, por causa da maneira inepta como o governo brasileiro reagiu ao desafio. Perfeito. Paulo Nogueira Batista, eu quero agradecer imensamente mais uma vez esse papo que a gente trava aqui toda quarta-feira às 17 horas. Muito obrigado, parabéns. Paulo, você está super produtivo, deu entrevista para o Le Monde Diplomatique. Sempre foi assim, realmente, você tem uma carreira de muita ação, e convido todos vocês a se inscreverem no canal do Paulo no YouTube, cujo link está ali, também no YouTube, no Twitter, para a gente ter essa qualidade, com esse senso de humor também que o Paulo ostenta aqui para a gente com muita elegância. Obrigado, meu querido. Até a próxima. Agradeço o público aqui. Até a próxima. Quarta que vem. Obrigado.